presta atenção nessa história. Vamos colocar logo o vídeo aqui? Vamos colocar o vídeo? É uma história macabra, minha gente, que a gente vai mostrar pra você agora. Solta o som aí, pra você entender. E aí, Brasil? Amazonas, Manaus, Tribunal da Injustiça. Desembargadora, presidenta... A preta. Irmã... Salve, sei lá como é que fala esse maldito nome dessa... Salve Fernandes. Feitiço. Só o que tu tá fazendo? Por que tu não manda me prender? Por que teu chefe, a senhora Wilson, deixa eu fazer um monte de bagunça no estado dela? E por que tu deixa eu fazer um monte de bagunça no teu tribunal? Eu sou nazista, faço discurso de ódio toda hora pra assassinar judeus, rabinos, etc. e bruxos. Por que tu não me prende? Hã? Será que é porque eu sou eu de Revavier? E será que é porque tu tá errado? Gente, esse homem que aparece aí nesse vídeo, falando todas essas atrocidades, ameaçando autoridades, falando aí todo esse discurso de ódio e ainda fala com propriedade e parece que com orgulho, Cleito Pascarelli. Eu falo mesmo esses discursos de ódio contra as pessoas, questão religiosa, contra autoridades, dizendo que vai matar, dizendo que vai, inclusive, abusar sexualmente de autoridades. Olha só o absurdo. Esse homem foi preso. E neste exato momento, o delegado Marcelo Martins está falando sobre isso na Delegacia Geral. Rabesh Mayan está lá e acompanhando tudo. Vamos ouvir. Foi monitorado, a inteligência entrou em campo para poder fornecer esses dados para nós, que nós não tínhamos essas informações são da inteligência. Oi, Bárbara, Cleiton, muito bom dia novamente para vocês a todos. Nesse momento, o delegado Marcelo Martins, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia, dando detalhes a respeito da prisão desse homem identificado como André Elias Almeida, de 39 anos. Nós temos esse dado concreto, não temos nenhum laudo, nem nada nesse sentido. Delegado Marcelo Martins, falando a respeito da prisão desse homem que apresentava ali uma resistência no momento da prisão que ocorreu hoje pela manhã. Vocês vão poder ver aí vários vídeos dele na internet, que ele é uma pessoa agressiva. Então, no momento, foi necessário o uso da força para poder contê-lo, né? Ele tentou resistir à prisão, mas nós estávamos uma quantidade boa de policiais. Nós nos preparamos bastante para essa prisão, para que não houvesse nenhum resultado negativo. Delegado, nesse caso, esse homem atuava sozinho? Houve também a apreensão de diversos aparelhos, né? Sozinho, até onde nós temos informação, ele atuava sozinho. Hoje foram apreendidos vários celulares em posse dele, 2 computadores. Ele morava em um flutuante no Tarumã, ali ele tinha energia solar e tinha uma internet via satélite. Ele tem uma formação intelectual de engenharia da computação, então, né, ele é uma pessoa intelectualizada. Fala inglês, fluente, então não se trata de uma pessoa que teria uma esquizofrenia, seria um maluco, não. Ele é uma pessoa intelectualizada, preparada, e por isso ele tem um nível de periculosidade muito acentuado, porque se ele quiser causar um mal maior, ele teria essa capacidade, essa expertise de cometer atos mais violentos, e ele já estava avançando para isso. Delegado, em relação à simulação de vídeos envolvendo crianças e adolescentes, como é que ele fazia essa simulação? Ele fazia uma montagem, ele pegava fotos de crianças e fazia montagens colocando fotos de pênis na boca dessas crianças. E aí colocava isso, aí ele colocou uma criança judaica, por exemplo, tem uma imagem lá que nós apresentamos à justiça, ele coloca uma criança judaica com um pênis na boca. Ele fez essa montagem e entregou lá. O objetivo dele era ofender a comunidade judaica com essa imagem perturbadora, né? E aí ele cometeu crimes que estão previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Delegado, por quanto tempo essas investigações duraram e quais crimes ele vai responder? Previsto na lei de racismo, que é o crime de divulgação da suástica nazista, que prevê um crime que tem pena de 2 a 5 anos de prisão. E com a divulgação da imagem, ele cometeu o crime de armazenamento e divulgação de imagem de sexo explícito envolvendo criança, que tem pena de 3 a 6 anos de prisão. Delegado, o que pesa aí para ele ser considerado um criminoso de alta periculosidade? Em primeiro lugar, a escalada de violência dele em atos anteriores, o fato dele ter um grau de escolaridade e ele é uma pessoa intelectualizada. Ele é uma pessoa que ele é aposentado pela UEA, então ele tem dinheiro para ele poder exercer essas questões de crime de ódio, né? E o fato dele ter
adentrado, invadido a sinagoga, indica que ele está passando do limite apenas da verbalização. Ou seja, não é uma pessoa que está apenas na internet ou em vídeos falando alguma coisa, não. Ele partiu para uma ação concreta de querer praticar uma violência. Delegado, sendo uma pessoa aí que praticou diversos crimes como discriminação e racismo, já tinham outros boletins de ocorrência contra ele ou ele já tinha alguma passagem pela polícia? Ele tem diversos boletins de ocorrência, incontáveis boletins de ocorrência contra ele em diversas situações, onde ele trabalhava, na família. A própria família dele tem medo dele. Quais, nesse caso, delegado, o que ele falou a respeito? Quando ele foi preso, ele alegou para mim que aquilo ali se tratava apenas de uma encenação teatral, que seriam personagens que ele fazia. É interessante que a postura psicológica dele, ele fala assim de maneira muito... Ele fala perfeitamente, ele fala normal. Ele não apresenta nenhuma conotação de esquizofrenia. Ele falou, não, ele era aposentado pela OEA. Delegado, nós estamos ao vivo aqui no Povo na TV, no SBT Amazonas. Eu queria rapidamente que o senhor ressaltasse a respeito dessa situação novamente, para quem está chegando, relatasse quem seria o André Elias. Ele já tinha passagens, sim, pela polícia, por essas questões de agressividade em relação a pessoas da faculdade que ele cursava, do trabalho que ele cursava. Ele tinha essas pequenas ocorrências. E aí isso foi avançando até chegarmos ao nível que nós estamos hoje dele partir para uma ação violenta mais concreta. Delegado, Delegado, nesse instante, eu queria que o senhor falasse para quem está acompanhando aqui no Povo na TV, né, dessa investigação da Polícia Civil. Como foi que ele chegou nessa sinagoga? A quantas pessoas ele queria atacar? Era o rabino mesmo que ele estava à procura? Esse indivíduo, André Elias, ele foi à sinagoga na segunda-feira. Ele esperou que um carro entrasse no estacionamento e no momento que esse carro entrou no estacionamento, ele aproveitou a abertura do portão para invadir o estacionamento da sinagoga e tentar adentrar no portão das dependências internas da sinagoga. Foi assim que ele atuou. O intuito dele era mesmo atacar ali pessoas que fazem parte da comunidade judaica naquele local. Essa questão da Embaixada Americana, ela decorreu de informações que a Embaixada dos Estados Unidos obteve do alto grau de periculosidade dele em relação a minorias religiosas, que no caso a comunidade judaica. E ele também estava fazendo ameaças, tipo ao presidente Donald Trump, a essas pessoas. Claro que ele daqui não poderia fazer nada, mas isso acendeu um alerta quando ele começou a proferir essas ameaças a minorias religiosas, que no caso a comunidade judaica. Olha, Bárbara e Cleiton, nesse momento o delegado Marcelo Martins aqui dando detalhes a respeito dessa operação que foi desencadeada pelo 24º Distrito Integrado de Polícia, junto com a Delegacia Fluvial e também o Departamento de Polícia Judiciária, onde esse homem, identificado como André Elias Almeida Soares, de 39 anos, acabou sendo preso durante a manhã de hoje, após aí ter um mandado de prisão preventiva decretado, expedido pela Justiça, né, em meio a essas investigações, na qual a Embaixada Americana conseguiu informações para que a Polícia Civil procurasse esse homem aqui no local. Ele morava em um flutuante na região do bairro Tarumã, na zona oeste da capital, onde tinha energia solar, e lá, por ser aí uma espécie de engenheiro de sistema de informação, ele tinha todo esse aparato de como fazer situações como essas, inclusive aí de chegar a pessoas importantes, fazendo ataques na internet contra essas pessoas, essas autoridades, e também ali fazer a montagem de fotos e vídeos envolvendo crianças. O André Elias, ele inclusive divulgou na internet diversos vídeos no qual nós temos aí o acesso a um dos áudios publicados por ele, onde ele pratica o crime de discriminação e tem ali, de uma certa forma, racismo no meio desse áudio, além também de falar da comunidade judaica aqui no Amazonas. A polícia ainda ressalta, né, que por ele ser aposentado aí da OEA, ele era uma espécie de professor nessa região aqui do Amazonas, conhecia diversos locais aqui do nosso estado e praticava aí essas ações de cunho também ali de discriminação religiosa contra essas pessoas. Em meio à informação
repassada aí pela polícia. Houve também a apuração de que indicava que André Elias já vinha realizando uma escalada de ações violentas, inclusive também no Tribunal de Justiça aqui do Estado. Nos documentos deixados pelo infrator na sinagoga durante uma invasão que ele cometeu na segunda-feira, ele foi ali em busca de tentar falar com o rabino religioso daquele local. Não tendo sucesso aí na sua empreitada, né, ele resolveu deixar ali diversos documentos em alusão à mensagem da suástica judaica, suástica nazista, perdão. Em meio a isso, nesse papel, haviam discursos de ódio e lá links na qual as pessoas podiam acessar esses endereços para ter acesso às fotos e os vídeos das crianças que infelizmente ali tinham essa simulação feita ali por ele nessa montagem que todos os dias ele trabalhava e jogava na internet. Ele foi preso após aí ter, né, essa alta investigação da Polícia Civil, onde contou com o apoio de diversas autoridades também, porque foi ali um criminoso considerado relevante em relação a essa alta periculosidade na qual apresentava não somente para uma comunidade, mas também para todo o estado do Amazonas, porque a polícia sabia o quanto ele tinha essa capacidade de poder cometer atos mais violentos do que o normal. A gente segue acompanhando aqui esse caso de grande repercussão, né? Muita gente ficou assustada e qualquer situação a respeito, novamente, falando aí sobre esse caso, a gente volta aqui no Povo na TV. Cleiton, Bárbara, volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, hein, Rabesh? É importante a gente dizer o seguinte, foi preso, né? Sim. Enquanto ele estava na rede social, era o bichão, né? Não, porque isso e aquilo, eu faço isso, eu aconteço, eu vou fazer tal coisa e tal. Eu falo mesmo discurso de ódio. De ódio. Aí depois que é preso, não é bem assim, era uma brincadeira. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Era teatro. Era um teatro, era um personagem. A partir do momento que vai pra internet, caiu na rede, não é brincadeira. Não. As pessoas precisam entender a responsabilidade que se tem quando você divulga qualquer coisa na internet. De produzir qualquer tipo de conteúdo. Exato. E em momento algum se dizia, olha, isso aqui é só uma brincadeira. E mesmo sendo uma brincadeira, é o tipo de coisa que não circula por aí, né? A Deep Web pode até ter um monte de coisa. Não se faz. Não se pode fazer um negócio desse. Então, agora, entra com a apologia ao crime, entra com todo esse aparato. Olha só, ao ponto da embaixada americana investigar o cara e dizer, ô Polícia Civil do Amazonas, vocês vão deixar isso acontecer aí no quintal de vocês? Vocês vão deixar isso? O cara tá ameaçando Deus e o mundo. Vão deixar isso aí. Aí a Polícia Civil, opa, vamos agir, né? Tem que agir. E aí, prende o cara. Mas as pessoas precisam entender que a internet não é uma terra sem lei. Não mesmo. Existem várias leis sendo formadas, inclusive, que já estão em vigor, algumas que já diz o contrário disso. Exato. Né? Já diz o contrário. Não tem nada de terra sem lei, não. Tudo que é colocado ali deve, sim, ter uma responsabilização, né, por aquilo, por aquele conteúdo. E isso aí, essa situação aí do discurso de ódio, então, que é o muito mais falado agora, né, Cleiton Pascarelli? Muito mais falado agora. E aí, ó, você vê a própria família dele, você viu que o delegado falou, né? Que a própria família dele tinha medo dele. Já tinham vários boletins de ocorrência contra ele. E aí, depois de vários conteúdos colocados aí na internet, ele partiu para ação. Foi na sinagoga. Pior, né? Podia ter feito algo muito pior. O Brasil caminha cada vez mais para algo muito perigoso. E precisa que comecem os nossos parlamentares em Brasília a falar, inclusive, da prisão perpétua. Existem seres humanos que não conseguem mais viver em sociedade. Exatamente. Discurso de ódio precisa ser pensado com muita preocupação, porque ele gera outras memórias, ele gera outras pessoas e às vezes ele encoraja quem só está precisando de uma fagulha para cometer uma atrocidade, uma barbárie. Infelizmente é o que a gente tem visto constantemente, né, Cleiton?